sem pagar o almoço que ela falou que ia pagar para todos nós. Amanhã nós voltamos, 11h27. 11h27. Vem aí o Nossa Área. Deixa eu ver quem que vai apresentar hoje. São os galãs de sempre. A gente volta amanhã. Tchau. Você ouviu Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá, o aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes em qualquer lugar do mundo ao alcance da sua mão. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento. Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando. Uma ótima semana para você. Começa aqui mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Vamos juntos até meio-dia com tudo que rola no mundo esportivo para você. Agora, as manchetes desta segunda-feira. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Após derrota na estreia do Paulistão, Guarani se prepara para enfrentar o Santos quarta-feira no Brinco. Os ingressos já estão à venda. Preços variam entre R$20 e R$60. Hoje, às 15h, Bugre vai participar do sorteio com o Criciúma por última vaga na Copa do Brasil. Não haverá transmissão do evento. Embalada por virada contra o Velo Clube, Ponte inicia a venda de ingressos para a partida contra o São Caetano amanhã, no Majestoso. Valores vão de R$20 a R$10 na arquibancada, até R$50 e R$100 nas vitalícias. Primeira rodada no Paulistão tem apenas um cabeça de chave vencendo. O Santos derrotou o Mirassol por 2-1. Palmeiras e São Paulo empataram na estreia, enquanto o Corinthians perdeu para o Bragantino no primeiro jogo, com o técnico Fernando Lázaro. Oitavas de final da Copa São Paulo começa hoje. Entre os representantes do estado, o Palmeiras enfrenta o Mirassol. O Novo Horizontino encara o Goiás. O Bragantino enfrenta o América. O Ituano joga contra o Internacional. E o Santos joga contra o Água Santa. Ex-Grêmio e Manchester City, Diego Rosa é anunciado como reforço do Bahia. Desde a chegada do Grupo City, o clube investiu em 12 jogadores e ultrapassa R$30 milhões em contratações, recorde histórico na vida do tricolor baiano. Mande a sua mensagem para cá, 97102-1493. 97102-1493. Que já a sua mensagem vai pro ar. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite
www.rochaautopesas.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para trazer os resultados da primeira rodada do Campeonato Paulista da Série A1 e também da Série A2. Série A1 que começou no último sábado com a vitória do São Bernardo sobre a Inter em Limeira por 3-0. A Portuguesa perdeu em casa para o Botafogo 2-0. O Santo André venceu o Guarani por 1-0. Palmeiras e São Bento empataram por 0-0 e o Santos venceu o Mirassol por 2-1. Ontem, o Água Santa perdeu em casa para a Ferroviária 3-1. O Red Bull Bragantino venceu o Corinthians por 1-0 e no Morumbi, São Paulo e Ituano acabaram empatando por 0-0. Já pelo Campeonato Paulista da Série 2, primeira rodada, o Juventus venceu o Rio Claro por 1-0. O São Caetano perdeu em casa para o Primavera de Indaiatuba 1-0. A Ponte Preta de virada derrotou o Velo Clube 2-1 em Rio Claro. Comercial e Linense empataram por 0-0. Em Bauru, o 15 de Piracicaba derrotou o Noroeste por 3-1. Ontem, na complementação da rodada, a Portuguesa Santista venceu o Novo Horizontino 4-2. O Monte Azul perdeu em casa para o Oeste de Barueri por 5-1 e o Taubaté venceu o Lemense por 3-0. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Pon TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, Capucci, vamos aqui atender Lucas Pessoa, os nossos queridos ouvintes. Bom dia, equipe de esportes. Mais uma vez, a teimosia do Moser é incontestável. Escalou novamente o incompetente Vilela. Onde está o Richard Rios, que tão belas partidas disputou pelo Guarani? Tá machucado, viu? Não pode jogar. E não foi escalado no lugar do Vilela. Abraços Colombini, Swiss Park. Tava machucado, por isso que não foi pro jogo. CH Bondi, estive no ABC no jogo do Bugre. Vilela e Bruno José não têm a mínima condição de jogar nesse time. Bruno Michel entrou muito bem. Abraços, Mauro Carlos Lourenço. Legal, tá registrado. Leandro Rezende, se a ponte fechou, um dia para você também. Com o Elton? Não sei. Na verdade, eu não tenho essa informação. Sei que está conversando e se eu fosse a ponte, eu não fecharia. Essa é a minha opinião. Beleza? Então vamos lá. O pessoal perguntando aqui sobre preço de ingressos. Depois do jogo do Guarani, do jogo da Ponte. Eu vou repetir aqui o que eu disse na manchete. Deixa eu abrir aqui o meu roteiro. Assim eu posso informar para vocês direitinho, né? Os preços no Brinco, eles variam entre R$20 e R$60, né? Esses são os ingressos para o jogo de quarta-feira, jogo contra o Santos, 21h30. E os ingressos no Campo da Ponte são arquibancada R$10 e R$20, vitalícias varia entre R$50 e R$100. Tá legal, gente? 11h36 agora. É hora do Bugre da Band.
O Guarani iniciou nesta segunda-feira a venda de ingressos para o jogo contra o Santos, o primeiro jogo, né, do Guarani no Brinco, nessa temporada. A partida vai acontecer quarta-feira, 21h35, viu, Gerd? Com torcida única, viu, gente? A torcida do Santos não estará presente. Os ingressos estão à venda nas bilheterias do Brinco. A partir das 9 horas de hoje, já está aberta, dá até às 18 horas. E na quarta-feira, dia do jogo, das 9 até o início da partida. Pela internet, se você quiser comprar ingressos, não é? Para o jogo do Guarani contra o Santos, quarta-feira, tem um site aqui, ingressossa.com. Também é possível adquirir os bilhetes. Os valores das entradas são 40 inteira, 20 meia para a cabeceira sul e R$40 inteira e 20 o tobogã inferior e vitalícias. Então é 40 e 20 para praticamente todos os setores aqui, tá bom? Então tá tudo à venda lá, os ingressos para o jogo de quarta-feira. Ainda repercutindo a derrota do Guarani para o Santo André, daqui a pouco eu vou comentar o jogo, eu fiz a partida. Santo André 1-0 para o Guarani. Vamos ouvir o técnico Mozart, que após a partida concedeu entrevista coletiva. Seria bem fácil para mim assim chegar aqui e usar isso como álibi, né? Usar como muleta, falta de entrosamento. O primeiro jogo da temporada, eu não vou fazer isso, porque nós realmente não tivemos um bom desempenho. Assim, longe de ser a equipe que eu estou imaginando que nós podemos ser, e longe de ser a equipe que os meus jogadores podem ser. Então, assim, não vou usar isso como álibi nem como muleta. Então, nós fizemos um jogo bem abaixo do que nós podemos produzir. Eu saio bem incomodado daqui, bem incomodado mesmo, porque primeiro tempo o Lucas Frigeri não fez uma defesa. Segundo tempo nós até tivemos um pouco mais de volume, mas erramos demais, concedemos 2, 3 contra-ataques que nós não podemos conceder, enfim. Foi uma estreia que serve de lição, que liga o sinal de alerta, que nós precisamos ralar muito, suar muito para conquistar os pontos. E às vezes uma derrota como essa, é sempre ruim perder, mas às vezes uma derrota como essa é mais positiva do que uma vitória, e a vitória acaba mascarando um monte de coisa que você deixou de fazer. Então serve de lição, é importante que a gente reflita, eu em primeiro lugar como treinador, para realmente nós nos prepararmos e ter um desempenho muito melhor do que foi no dia de hoje. Até porque nós vamos pegar na quarta-feira um candidato ao título. Eu gostaria de saber, em relação ao desempenho, de 2 peças que o senhor já conhecia. Tanto o Iago, camisa número 20, e o Lucão. São peças que o senhor já trabalhou anteriormente. E o que o senhor achou desse primeiro desempenho com eles? Eles renderam o que você já esperava que eles iam render esse ano? Ainda é cedo, primeira partida, mas qual que é o seu saldo em relação a essas peças que o senhor já conhecia? Não, ainda é cedo, assim, eu evito falar de maneira individual, porque eu acredito que o jogo seja coletivo. É óbvio que um jogador vai se destacar mais que o outro em determinada partida, isso é bem natural, mas eu quero analisar de forma coletiva, e coletivamente nós não fomos bem, e aí a responsabilidade é minha, eu sou o treinador, então coletivamente nós não fomos bem. O Lucas Frigeri não fez nenhuma defesa no primeiro tempo, então aí eu vou ter que melhorar como treinador, melhorar os treinamentos, cobrar mais, achar soluções. Se for o caso de trocar, eu vou trocar tudo que tiver ao meu alcance, pode ter certeza que eu vou fazer. É início de campeonato, é início de temporada, eu sei tudo isso, vou analisar com bastante calma o jogo, mas tudo que for possível fazer e eu tiver que tomar atitude para fazer, pode ter certeza que eu vou fazer. Porque o mínimo que eu desejo da minha equipe é que ela realmente desempenhe no mais alto nível. E isso faltou para nós hoje. Faltou para nós. Eles sabem disso, eu sei disso. E essa equipe tem muito mais capacidade para fazer, eu não tenho a menor dúvida disso. E hoje nós, infelizmente, não fizemos um bom jogo. E de consequência você perde. Talvez nós poderíamos ter achado o empate aqui. Tivemos uma bola no travessão, tivemos algumas finalizações, bolas que passaram na frente dos nossos atacantes, mas nós não tivemos volume, não tivemos desempenho para vencer o jogo. E aí nós precisamos melhorar. E eu em particular, porque eu sou o treinador, eu sou o comandante, e aí eu tenho que achar soluções para nós melhorarmos. E pode ter certeza que eu vou achar. Bom, antes de comentar o jogo, que foi Santo André 1, Guarani 0, quero informar mais uma vez que hoje às 15 horas a CBF vai sortear quem vai para a Copa do Brasil. O sorteio entre Guarani e Criciúma.
É uma verdadeira palhaçada isso, mas é o que temos para o momento, infelizmente. Eu não sei o que vai acontecer. Quem perder, eu duvido que fique quieto. De qualquer maneira, vamos acompanhar. E à tarde, no programa das 17 horas, você vai ficar sabendo se o Guarani estará ou não na Copa do Brasil nessa temporada. Sobre o jogo, eu quero dizer que eu não gostei. E eu acho que passa tudo pelo desempenho do meio-campo. E eu não vou falar individualmente de nomes, porque todo mundo já sabe. O Guarani teve pelo menos 4 jogadores que foram figuras decorativas dentro do campo. O Santo André não fez um grande jogo, fez um jogo organizado, como é a marca registrada dos times do Vinícius Bergantin. Agora, como é que o ataque do Guarani vai jogar se o meio-campo não desempenha? Eu não gostei do Iago, eu não gostei do Vilela, eu também, o Bruno Gel, não gostei, mas também o time tomou um gol que o Kozlinski falhou, o Diogo falhou, houve desatenção, enfim, se tomar um gol de cabeça do Gerson Magrão fora da pequena área, quase fora da grande área, não dá para aceitar. Com todo respeito, não dá para aceitar, mesmo sendo o primeiro jogo. Eu acho que o Mozart foi honesto. O que ele disse na coletiva é o que eu penso. Você não pode transformar tudo num grande balaio e dizer, olha, não presta, tá. Não. Tem que continuar o trabalho, ele tenho certeza que ele vai tomar providência. Porque ele falou algo que acho que resume o comentário. Como é que você pode jogar uma partida de futebol e não chutar uma bola no gol no primeiro tempo? Foi assim que foi Guarani e Santo André. Então você tem que minimamente incomodar. Está no início do trabalho, tem a pré-temporada, as pernas pesadas, tudo isso a gente sabe. Mas minimamente o Guarani tinha que ter entregado um pouco mais e não entregou. E alguns velhos problemas incomodam no presente. Ele sabe o que é. Para o jogo de quarta-feira, o Santos que vem com uma vitória ganhando do Mirassol em casa 2-1, vem para o jogo de quarta-feira tentar a segunda vitória. Podem ter certeza disso. E se o Mozart não mexer nas peças do meio campo, e tomara ele tenha o Richard Rios Montoya à disposição, porque eu acho que muda muita coisa com a entrada dele. Eu não sei como é que ele está fisicamente, mas tecnicamente ele é mais jogador que o Vilela e mais jogador que o Iago. O Lima entrou no segundo tempo, perdidão, mas a gente conhece a característica. Enfim, o Guarani perdeu o Rodrigo Andrade para a temporada e até agora não encontrou um substituto. E duvido que Lima, Iago, Henrique e Vilela possam suprir essa falta do Rodrigo Andrade. Ou o Guarani vai ter que inventar uma outra situação. Agora, se voltar o Richard Rios, melhora muito. Se o desempenho do meio-campo não for pelo menos organizado, mínimo, não tem jeito da bola chegar lá na frente. Então, não adianta ficar falando desse ou daquele do ataque, porque a bola não chegou. Os jogadores, eles participaram em bolas fortuitas, bolas com cruzamento de qualquer maneira, chegava no canto do campo, bola para dentro da área, bola para dentro da área. O Derek até tentou, né, teve 2 chances para poder empatar o jogo, mas não foi de uma maneira tranquila, organizada. Então precisa melhorar muito. O problema é que o Paulistão não espera, né? É jogo atrás de jogo e o técnico vai ter que mexer as peças. Se ele não mexer as peças, a chance do Guarani jogar mal de novo quarta-feira é significativa. Hora certa? Pois não, eu informo. 11h46 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Muito bem, vamos ler aqui o boletim da Ponte Preta, que afinal de contas já estará em campo amanhã, né, cara? Olha que loucura, né? Início do ano tá acelerado. Bom, a Ponte já iniciou a venda de ingressos hoje de manhã para o jogo contra o São Caetano amanhã, pela segunda rodada da A2. A estreia em Casa da Macaca vai acontecer amanhã, 20 horas, no Moisés Lucarelli. Os bilhetes estão sendo vendidos pela internet pontepreta.futebolcard.com e nas bilheterias do Majestoso. Hoje, das 9 às 19, na terça, dia do jogo, das 9 até 20h45. Arquibancada geral, 20 inteira e 10 meia. VIP,
40 inteira e 20 meia. Vitalícias de R$150 meia. Esse aqui é o boletim informativo do jogo de amanhã. Ponte São Caetano no Majestoso. Vamos ouvir o técnico Hélio dos Anjos. A Ponte venceu o Velo de virada ontem. Ontem não, no sábado, né? Ontem não teve jogo. Saiu perdendo de 1-0, depois a Ponte virou. E o Hélio dos Anjos, após o jogo, concedeu entrevista coletiva. Acho que até no momento que nós tomamos o gol, nós não estávamos maravilhosamente bem no jogo, mas a gente não estava tendo problema. O adversário, durante todo o tempo, ele definiu uma bola no nosso gol, né? E acabou acontecendo o gol. Nós não estávamos gostando da reação do time nos últimos 20 minutos do primeiro tempo. Eu acho que nós estávamos com um lado nosso que passa a ser um lado muito forte, sem colocar velocidade, sem fazer o jogo correr, né? Foi o nosso lado esquerdo, não é isso? E a gente cobrou muito a mobilidade e a agilidade de jogo dos armadores, que são os meus volantes, que são 2 jogadores que armam, né? E principalmente para essa bola chegar mais rápido no Elvis, chegar mais rápido no Pablo, chegar mais rápido no Dudu. Dudu não fez um bom primeiro tempo, retornou muito a bola e ele é um homem do 1 contra 1, é um homem da velocidade, participou maravilhosamente do primeiro gol por causa disso. E a gente sabe que a competição vai ser isso aí. Nós chegamos hoje aqui com um acúmulo de trabalho muito grande. Nós não saímos da nossa pré-temporada. Nós viemos da pré-temporada direto para cá. E esse acúmulo é que vai dar sustentação para nós chegarmos forte nessa fase, em toda essa fase do campeonato e durante a temporada. Eu não posso abrir mão de um planejamento físico em função somente de um jogo. Acredito que o time vai reagir muito mais positivamente, só que foi um jogo difícil, um jogo de muita bola parada e um jogo, acima de tudo, que naturalmente, com a nossa intensidade, eu achei que o adversário acabou sentindo mais do que a gente. E vai ser assim, jogos dificílimos, os adversários super empolgados, e é normal, tem que estar empolgado mesmo, e a Ponte tem que saber conviver com isso. Hélio, 2 aspectos. Primeiro degrau, queria que você falasse isso na volta para a Série 1. E segundo, o time não se desesperou em nenhum momento, mesmo estando atrás. Olha, nós não tivemos maiores problemas emocionais no jogo, de sentir o jogo, não tivemos nem tempo. Nós tomamos o gol e foi pro vestiário. E o vestiário é do treinador. O vestiário a gente tem que criar ações, nós temos que fazer as cobranças, nós temos que criar situações. Nós só mudamos uma coisa, em vez de fazer a saída, fizemos uma saída de 3 bem aguda, né? Com o Amaral jogando o time todo para cima da linha deles, a linha deles começou a baixar, eles perderam velocidade, eles perderam transição, e ao natural nós fomos conquistando o espaço e conquistando os gols. Eu achei meu time competitivo. Para quem está com um acúmulo de trabalho, nós temos 39 trabalhos desde o dia que nós estamos aqui. É um acúmulo muito grande, é uma quilometragem altíssima, intensidade altíssima. E agora é descansar. Terça-feira nós vamos ter o reencontro com o nosso torcedor, que hoje nos fez jogar em casa aqui, naturalmente, e com todo respeito, a torcida também do Velo se fez presente. E agora é você descansar essa rapaziada, trabalhar somente um pouco na segunda-feira. Amanhã nós trabalhamos normal, né? Mas na segunda-feira que esse grupo trabalha. E eu tenho certeza que terça-feira nós vamos estar forte novamente. Ótimo, a Ponte larga com o pé direito, vitória fora de casa, importantíssima, e volta amanhã a jogar contra o São Caetano, 20h. Ponte São Caetano no Majestoso. Quem comentou o jogo foi Valdemir Gomes. Ele está chegando aqui para falar o que foi Ponte 2, 1 para o Velo. Bom dia, Tigrão. Bom dia, CH. Um abraço a você e um abraço aos amigos do Tá Na Área. Nosso programa matinal aqui, já tão tradicional, atualizando aí o final de semana esportivo para toda a grande audiência da Rádio Bandeirantes. CH, a Ponte tirou o pedido no sábado, né? O jogo foi 15h30 lá em Rio Claro, contra o Velo Clube, estádio Benitão. Primeiro tempo melhor da Ponte, mas na última bola do jogo tomou um gol de erro de posicionamento no escanteio, 48 minutos. A Ponte tinha criado 2 ou 3 boas chances, mandou no jogo, comandou as ações. Não foi brilhante, não foi um time que encheu os olhos, mas teve uma atuação consistente de organização, deu certo, deu encaixe o esquema de 4-4-2 montado pelo Hélio dos Anjos, inclusive dando total liberdade para Elvis, né, criar, para que Elvis não tivesse muita responsabilidade de marcar. E aí o Júnior Tavares funcionou ali como uma espécie de terceiro volante, às vezes fazia uma dobra pelo lado esquerdo, mas predominantemente jogou mais por dentro. O meio-campo da Ponte jogou mais agrupado, mais junto, e a Ponte tomou conta do setor ali com o Amaral, com o Leonaldi,
com o Júnior Tavares e com o Elvis, mas esse quase que em alguns momentos sendo um terceiro atacante, quando vinha de trás também com a bola, tinha muita qualidade. A Ponte foi melhor no primeiro tempo, mas numa bobeira, na última bola tomou o gol, veio para o segundo tempo sem se abater e logo a 14 minutos empatou a partida. Uma arrancada, uma enfiada de bola do Ratamoto para o Pablo Diego, que não jogou bem no primeiro tempo, mas parece que tomou lá uma porção concentrada de espinafre dentro do intervalo. Isso aí, claro, fazendo uma analogia com o imortal Popeye, né? Que estava apanhando muito, não estava dando nada certo, e aí ele tomava o espinafre e ganhava todas as batalhas. Tomou o espinafre de intervalo, o Pablo Diego sofreu pênalti, arrancou, o goleiro fez pênalti, claro, Elvis bateu com imensa categoria 1-1 e a Ponte continuou bem, continuou com personalidade e depois o mesmo Pablo Diego, aí numa bola muito bem metida pelo Elvis, com classe, né? Com estilo, com curva, 3 dedos, o Pablo Diego dominou na entrada da área, trouxe para o pé direito, ele estava meio que deslocado do lado esquerdo, mas numa faixa mais central, levemente para a esquerda, aí deu uma chapa linda com o lado de dentro do pé, a bola fez uma curva, foi e voltou e se alojou na lateral da rede do lado oposto do goleiro rioclarense, e a Ponte fez 2-1 por volta de 24 minutos, depois administrou bem, tomou lá certo sufoco, um sustozinho no final, com uma sequência de 3 escanteios a favor do Velo, mas onde a defesa se ouve bem, rechaçou e a Ponte largou muito bem, conseguiu um resultado importantíssimo num campeonato tão justo, tão igual, tão difícil, tão equilibrado, de tantas dificuldades. E a Ponte fez 3 pontos fora de casa e este é o fato mais positivo. Vai evoluir, ainda temos jogadores que vão entrar, o Everton lateral, Mailton lateral, entre outros. E daqui a pouco, provavelmente, né, com todos à disposição, a Ponte já mostrou que vai ter um time competitivo. Se sobe ou não é outra história. É muito cedo para dizer ainda, mas é um clube de muita tradição, uma camisa muito forte e que, evidentemente, é encarado por praticamente todos os demais concorrentes como o time a ser batido nesta Série A2 do Paulistão em 2023. Ok, CH, um abraço aí, daqui a pouquinho estamos juntos dentro do nossos Donos da Bola, a partir das 12 horas, na tela da TV Bandeirantes, onde estaremos debatendo um pouco mais sobre o jogo e sobre outros assuntos, e eu já aproveito aqui para convidar todos os amigos aqui da Bandeirantes para que nos acompanhem também a partir das 12 horas na tela da Band. Abraço, CH, até já. Abraço, Tigrão. Daqui a pouco estaremos juntos, tá? Daqui a pouco nos Donos da Bola, na tela da Band, muito mais do jogo da Ponte, muito mais do jogo do Guarani. Hora certa em Campinas, 11h55 agora. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Todo brasileiro ama um churrasco e festas de final de ano. Experimente os melhores sabores da Seara. Bife de linguiça, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para a grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. Primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, na Rádio Bandeirantes Campinas. Bastidores do Poder. Rose Guglielminetti e Edmilson Siqueira levam até você, de um jeito leve e fácil de entender, as notícias mais relevantes na economia, política local e nacional. Em FM 85,7 e AM 1170. Bastidores do Poder. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha
ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória de virada da Ponte pela primeira rodada do Campeonato Paulista da Série 2. No último sábado em Rio Claro, diante do Velo. A Macaca atuou com Kaique França, Guilherme, Matheus Silva e Arthur, Luiz Felipe Leonaldi, depois Gui Pira, Felipe Amaral, depois Fraga, Júnior Tavares, depois Jean Carlos e Elvis, Dudu, depois Eliel e Pablo Diego, a equipe do técnico L dos Anjos. Já o Velo Clube de Caio Alain e o Ainan, depois Bruno, Sousa, Everton e Marcílio, depois Matheus Nunes, Ítalo, Franco e Felipinho, depois Denner Nascimento, Thiago Rubim, depois Denner, Douglas Esquilo, depois Clevinho e Léo Castro, a equipe do técnico Alberto Félix. Os gols do jogo, Douglas Esquilo para o time do Velo Clube aos 48 minutos do primeiro tempo. Mas no segundo tempo a Ponte virou, com Elvis aos 14 minutos cobrando pênalti e Pablo Diego na reta final da partida. Público 2.854 torcedores para uma renda de R$ 66.095. Arbitragem em Rio Claro de Fabiano Monteiro dos Santos. Essa a ficha técnica de 2 para a Ponte Preta, 1 para o Velo Clube, primeira rodada do Campeonato Paulista da Série 2. Chegou o super saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos imperdíveis para você comprar muito. Confira. Ventilador de coluna Ventisol, R$ 297,90. Jogo de ferramentas Stanley, 110 peças, R$ 599,90. Compressor de ar Schultz, 10 de R$ 121,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse o site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá, o aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes em qualquer lugar do mundo ao alcance da sua mão. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana produtiva de trabalho e amanhã a gente volta sempre às 11h30 da manhã com mais um Nossa Área. Agora, na sequência, você fica com o Nossa Área Edição Nacional. Esta é a Rádio Bandeirantes.